Muito se fala com relação a açúcar e câncer, se ele pode aumentar a doença, o que isso pode interferir. Agora, o que eu vejo se falar pouco na prática é quais são os cuidados que sim, o paciente oncológico que está em tratamento, que está passando por esse quadro, tem que ter com relação à glicemia, com esse açúcar no sangue. Então a ideia nesse vídeo é trazer um alerta para vocês de como isso pode alterar durante o tratamento, como que os medicamentos podem interferir nisso e quem tem que ter atenção, especialmente pessoas diabéticas, pessoas com alterações já prévias relacionadas a isso, porque nós sabemos o quanto esse tipo de doenças, alterações de glicose, podem trazer problemas para qualquer pessoa e especificamente também para quem está em tratamento do câncer. Antes de entrar nesse tema, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, manda essa informação para mais pessoas, ajuda no crescimento aqui do canal cada vez mais. Para quem quiser participar mais, ter acesso antecipado a vídeos, a conteúdos exclusivos, existe a possibilidade para se tornar membro do canal, é um botão logo ali ao lado de inscrição. E para quem quiser uma consulta online, uma segunda opinião, que eu faça um acompanhamento também do caso, tire dúvidas sobre o tratamento, tem aqui na descrição do vídeo o contato para o atendimento online. Eu faço esse tipo de consulta. Por ali, pelo WhatsApp, vocês conseguem ter mais informações relacionadas a isso e entender se isso faz sentido para você. E bom, glicemia, glicose, o açúcar no sangue, enfim, a gente sabe que isso tem um impacto relevante na nossa saúde. O que muitos pacientes trazem em consulta é, bom, estou reduzindo o consumo de açúcar, ou muita gente me falou que o consumo de açúcar ele aumenta o câncer. Esse não é o tema do vídeo, mas só para dar um gancho aqui. É claro, qualquer coisa que a pessoa estiver comendo, se esse câncer está em atividade, ele vai se aproveitar disso. Então isso independe se é açúcar ou outro tipo de situação. Acho que a gente tem que tentar diferenciar isso na prática. Agora, ter uma dieta mais adequada, não ter excesso em açúcares e embutidos, claro que faz diferença com relação ao tratamento. Mas, especialmente, é isso que eu queria trazer aqui para vocês, existem coisas relacionadas, especialmente à quimioterapia, medicamentos que nós utilizamos, que podem alterar a glicose do paciente. E acho que o principal que eu tenho para citar para vocês aqui é o uso de corticoide. Qual que é a importância do corticoide durante o tratamento do câncer? Muitos tipos de quimioterapia podem causar o que nós chamamos de reações infusionais. Se você olhar aqui no canal, tem vídeo sobre isso e, traduzindo de uma forma mais simples, tem medicamentos que nós fazemos e no momento em que o paciente recebe aquela droga, ele pode ter como se fosse uma reação alérgica. Não dá para saber quem vai ter isso, é só na prática, fazendo realmente a medicação. Mas o corticoide ele ajuda a prevenir isso e muitas vezes a gente utiliza até como uma forma de tratamento desse problema. Além disso, esse mesmo corticoide ele tem uma aplicação importante com relação à prevenção de náuseas, de vômitos. Então muitas vezes o paciente mantém ali o uso por 2, 3 dias após. O que tem de importante aqui? A gente sabe que o corticoide, o uso prolongado dele, pode aumentar a glicemia do sangue, pode aumentar a glicose, a resistência à insulina que nós falamos, e também outros tipos de alteração, especialmente pressão. Então o paciente que está em tratamento, ele tem que ter uma atenção maior com isso, seja com a dieta, com os cuidados. E aqui eu chamo a atenção especialmente para quem já é diabético. Muitas vezes, quando tem um diagnóstico de câncer, é muito comum, tanto a família quanto o paciente, ter um foco total naquela doença. E claro, a gente sabe tudo que envolve um câncer, a gravidade, todos os problemas. Mas o que eu sempre alerto os pacientes é muito importante manter os tratamentos prévios, ter os cuidados adequados com relação àquilo que já se tinha antes. Por quê? Como eu dei o exemplo do diabetes, às vezes a pessoa tomava ali um comprimido, vamos supor metformina, né, o Glifage, glibenclamida, e estava bem controlado. Pode ser que nessa fase do tratamento isso mude bastante, talvez precise ajustar alguma coisa, seja melhorar algo na dieta, mudar, seja aumentar essa medicação para controlar melhor nessa fase. Então, ter atenção com relação a isso e também ter a parceria do médico que acompanha essa parte, se é no posto de saúde, se é um endocrinologista, porque podem ser necessários ajustes. Então, acho que o alerta desse vídeo, além de falar da questão da glicemia, os medicamentos como eles podem interferir, especialmente o corticoide que a gente
acaba tendo que usar na prática, ele tem seus benefícios, mas a gente tem que ter esses cuidados também com relação a eles. Então, ter um profissional que faz esse acompanhamento ao nosso lado e o paciente também tendo atenção, a própria família, isso é muito importante. Aqui, pensando rápido para vocês, nenhum dos tipos de medicamentos, seja quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, hormonioterapia, nenhuma delas contraindica tratamentos como de diabetes, de pressão alta, de colesterol, por exemplo. Então você que já faz tratamento dessas coisas vai manter essas medicações, e aí é importante também estar atento ao acompanhamento, a cuidados com relação a isso. Lembre-se, as doenças cardiovasculares ainda são as que mais matam no mundo. Então, por mais que o câncer assuste bastante, traga todo esse estigma, essa questão, essas preocupações, nós temos que ter cuidado com alterações cardiovasculares, e dentro desse bolo tá diabetes, pressão alta, dislipidemias, alteração de colesterol, triglicerídeo. Então toda essa síndrome metabólica que a gente fala na prática é o que leva às doenças cardiovasculares. Então, além de falar da glicose em si, da glicemia, o ponto de atenção aqui é o paciente que está em tratamento do câncer, ele tem que ter cuidado também nas outras áreas, com outras questões, manter esse acompanhamento com as demais especialidades. É importante ter uma atenção na saúde como um todo. Não é porque está tratando um câncer que não pode, infelizmente, ter algum outro problema de diabetes, de pressão, infarto, AVC, por exemplo. Eu já vi isso acontecer, infelizmente, com alguns pacientes. Então, o cuidado com a saúde ele tem que ser contínuo. Estou tratando um problema, mas as demais áreas, as demais coisas, tem que estar acompanhando, tem que estar observando. Isso é muito importante e faz parte do tratamento. Claro, se o paciente está com diabetes bem controlado, se ele está com uma alimentação adequada, a possibilidade dele passar bem nesse tratamento, de ter uma imunidade boa, de ter menos efeitos colaterais da químio, ela é muito maior. Recentemente a gente teve até uma paciente aqui que estava indo bem com a quimioterapia, teve poucas reações, veio para a UTI do nosso hospital e quando nós fomos ver era um diabetes descompensado, uma glicemia de mais de 500, bastante alterado, o paciente ficou vários dias internado na unidade intensiva de forma grave, veja, não por causa do câncer ou da quimioterapia, mas por um diabetes que estava maltratado. Isso é uma das coisas que me fez gravar esse vídeo aqui para servir de alerta para quem tem esse tipo de alteração, ou para quem às vezes não é diabético, mas tem um pré-diabetes, por exemplo, e que daí se perder um pouquinho o cuidado nessa fase pode desenvolver a doença. Não é o intuito do canal aqui falar sobre diabetes, as consequências, mas a gente sabe que é uma doença que traz vários problemas, várias questões, pode se misturar até com um efeito colateral importante da químio, que também tem vídeo aqui no canal, que é a neuropatia. Então muitos pacientes que fazem quimioterapia, alguns tipos de medicamentos, eles podem causar formigamentos nas mãos, nos pés, alterações de sensibilidade, e a gente sabe que a consequência a longo prazo do diabetes pode ser esses problemas também. Então muito cuidado às vezes, até para quem eventualmente fez químio e coloca, vamos dizer assim, a culpa, se tem esse efeito nisso, observe se você não está tratando diabetes, teve algum problema com relação a isso, se já era diabético previamente, porque pode ter alguma intersecção ali. Às vezes uma coisa pode ter atrapalhado a outra, as duas juntas, enfim, ter levado a um maior problema. Então, vamos ter cuidado com relação a isso. Lembre-se, importantíssimo o tratamento do câncer, seguir as recomendações do oncologista, porém a saúde de uma forma geral, ela tem que estar bem acompanhada e bem tratada nesse período. Certo, pessoal? Esse era o tema que eu queria trazer para vocês. Se tiverem dúvidas com relação a isso, sugestões, comentários, deixa aqui para mim que eu vou estar olhando, vou estar tentando responder a maioria de vocês. Mais uma vez, queria pedir antes de encerrar aqui para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Eu vejo que a grande maioria aí, pela análise aqui do YouTube, cerca de 70% até 80% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal. E é muito importante que vocês se inscrevam, curtam, porque isso ajuda o YouTube a entender a importância desse tema e entregar isso a mais pessoas. Por isso que eu peço sempre esse apoio aqui no início e no final também. Beleza? Até o próximo.